Eu sou Peter Falkman e hoje a gente vai falar sobre 3 motivos para você não aumentar o seu padrão de vida, tá bom? Parece estranho e realmente é, tá bom? Mas vocês vão entender, quem me acompanhar aqui vai entender por que eu falo que a gente não deve aumentar o padrão de vida, tá bom? A primeira dica é o primeiro motivo, para a gente não aumentar o padrão de vida. Já vamos começar com um conteúdo bem claro e bem direto. O primeiro motivo para a gente não aumentar o padrão de vida é porque você se acostuma. Isso mesmo. Quando você aumenta o seu padrão de vida, você facilmente se acostuma a esse novo padrão de vida. E aí você deve estar pensando, nossa, Petra, mas isso é ruim? Em que momento, né? Isso é ruim. Isso não é ruim em momento nenhum. Isso é muito bom. Isso é muito bom, tão bom que acaba por diminuir, né, aquele gasto que você fez. E eu vou explicar isso um pouquinho, tá um pouco enrolado, mas eu vou explicar para vocês. O que eu quero dizer para vocês é justamente que quando a gente aumenta o padrão de vida, a gente tem, por exemplo, sei lá, o sonho de um carro novo, um carrão novo, super legal. Pá, que legal, todo mundo gosta de carro, eu adoro carro. Realizei o sonho do meu carro há um ano, um pouquinho antes da pandemia. Mas a gente acaba se acostumando com esse padrão. A gente acaba se acostumando com esse novo carro, por exemplo. Isso é ruim? Não, não é ruim. Eu gosto muito, eu torço para não precisar mudar de padrão, acho muito legal. Mas eu elegi o momento certo para poder fazer essa aquisição. Eu elegi uma oportunidade muito boa para eu poder fazer essa aquisição. Eu não simplesmente comprei me endividando, me empipinando e criando um bolo financeiro em cima disso, tá? Por quê? Porque essa alegria, por exemplo, de um carro novo, ela dura, sei lá, um mês, uma semana, um mês, um ano, talvez 6 meses, não sei, cada um tem um nível de empolgação diferente com isso aí. E às vezes a gente acaba querendo fazer alguma coisa ou gastando dinheiro com alguma coisa, não por uma satisfação própria, mas sim para satisfazer o ego, para satisfazer uma vontade de uma outra pessoa, ou para, sei lá, por vingança. Nossa, aí é baixo demais, né? Mas acontece também. Então, na verdade, o mais importante é que a gente entenda, né, que esse primeiro motivo da gente se acostumar àquele novo padrão, ele muitas vezes precisa ser muito bem refletido antes de você tomar aquela ação. E eu vou explicar. Por exemplo, eu comprei um carro. Foi uma oportunidade, para mim foi uma oportunidade, eu paguei o carro muito mais barato do que ele de fato custava, né? Era uma oportunidade incrível e era o carro dos meus sonhos, então eu pensei, nossa, tudo bem, e eu tinha condições de pagar, ponto. Então os três pontos principais que eu analisei. O momento foi bom, foi propício, foi um bom negócio, foi muito barato, quer dizer, comprar carro nunca é um bom negócio, mas ainda assim foi um bom negócio, eu preciso de um carro, eu tenho família, preciso me deslocar, enfim. Então, foi um bom negócio, era um momento em que eu não precisava me endividar para comprar aquele carro, né? E terceiro é que era realmente um carro dos meus sonhos, então foi uma realização pessoal. E eu acho que isso é extremamente importante, tá? Então eu só quero fazer uma pausa aqui e antes que vocês pensem, cara, é hipócrita falar isso? Não, não é hipocrisia, tá? Eu acho que tem que realizar seu sonho sim, custe o que custar, se você trabalha, tem metas e tem que ter... e você atinge elas, é super interessante isso, porém, você precisa sempre avaliar o momento que você vai fazer isso, certo? Por quê? Porque você tem que levar em consideração esse primeiro motivo que a gente está falando aqui, você se acostuma. E aí quando você se acostumou, você pensa assim, por exemplo, vamos fazer um exercício aqui bem rápido. Cara, eu comprei o carro financiado porque era o carro dos meus sonhos, paguei caro pelo carro, não era o momento de eu ter comprado porque eu tive que financiar, mas era o carro dos meus sonhos, então eu persegui os meus sonhos. Você não tinha aqueles 3 pilares básicos aí para poder tomar essa decisão, mas você tinha um deles, comprou no impulso e acontece com muita gente. Beleza, aconteceu, comprei. Aí a alegria do carro novo, primeira semana, primeiro mês, primeiros 6 meses. Aí também aconteceu comigo, o carro vai para revisão, a gente começa a dar uns pulos assim, dar uns sustos, né? E aí, enfim, mas eu não vou contar essa parte para não desanimar. Aí a gente simplesmente começa a pensar que, poxa, que legal, esse carro tá legal, mas aí você vê, pô, lançaram um modelo novo, agora tem a cor tal, é mais bonita, pô, sei lá, agora lançaram outro modelo que é mais legal, de outra marca, vou querer trocar também. E aí, o que é isso? O seu cérebro, né, ele se acostumou àquele padrão. E se você financiou aquilo ali, o que sobrou?
daquela alegria de ter realizado aquele sonho numa hora errada, num preço errado, tendo que se financiar, sobraram só os boletos, né? Só as parcelas. O carro fica até pendurado assim, de tão pesado com os boletos. Então, isso é um exemplo muito clássico que justifica esse primeiro motivo que eu tô falando para vocês aqui hoje, de que a gente se acostuma, porque a gente de fato se acostuma. E é muito bom se acostumar a um padrão de vida maior. Sim, quando a gente sabe que a gente vai conseguir manter esse padrão de vida maior. E no final da live eu vou dar uma dica super legal para vocês. De qual é esse momento, né? Vocês já vão adivinhar no meio da live, quem estiver acompanhando aí vai adivinhando, já vai entendendo, mas a gente no final da live eu vou falar para vocês qual é o momento certo para a gente poder fazer isso, tá bom? Então, o primeiro motivo é justamente isso, porque a gente quer acumular dinheiro. Por exemplo, assim, eu tenho a meta de trocar o meu carro. Eu estou usando o carro como exemplo, gente, a gente pode usar qualquer outros exemplos, tá? Mas, por exemplo, eu vou acumular dinheiro para comprar meu carro. E aí eu vou guardar, digamos que o carro custa 100 mil reais. Eu vou guardar de 100 mil reais. Vou lá guardar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Chegou 100 mil reais, vou lá e compro o carro. O que vem junto com aquele carro? Que muitas vezes a gente não se planeja. Vem o IPVA, vem o seguro. Se for financiado, o seguro é obrigatório. Você não vai comprar um carro de 100 mil reais e não botar seguro. E qualquer carro, você pode atropelar alguém, bater num carro muito mais caro que o seu e não ter dinheiro para pagar, então tem que ter seguro. Eu acho, inclusive, que o seguro devia ser, é uma das poucas coisas que eu defendo liberdade econômica, mas o seguro eu acho que devia ser obrigatório, porque a gente também já cansou de enfrentar problemas com pessoas que não têm condições de ter um carro, realizam esse sonho fora do momento certo, se envolvem em algum acidente, né? E a conta sobra pra gente, por exemplo, que tá ali com tudo certinho, porque a pessoa não tinha seguro, não vai ter dinheiro para te pagar, não vai ter condições de te indenizar. Então, assim, ela se acostumou a um padrão que ela não poderia ter naquele momento. Por quê? Porque as finanças dela não estavam embasadas o suficiente, elas não estavam fortes o suficientes, né? Ela ainda não estava no momento certo disso. Ela, já tô dando spoiler aqui do que eu ia falar no final da live. Mas enfim, ela não está preparada para aquilo ainda, né? Então ela elevou o padrão dela num ímpeto de, cara, eu ganhei um aumento, consigo pagar a parcela do carro, vou financiar o carro porque eu não aguento mais andar de ônibus. Não critiquem os ônibus, por favor. Enfim, então eu não quero mais andar de carro, eu não quero mais depender de Uber, eu não quero mais andar a pé, eu quero ter meu carro, que meu carro, cara, que legal, uma parcelinha ali que cabe no meu bolso com aquele aumento, se eu espremer daqui, espremer dali. Cara, e os outros custos do carro? Quando vier o custo do combustível, quando vier o custo da manutenção, quando vier o custo do do IPVA, eu já falei IPTU, do IPVA e os outros custos, o combustível, enfim, só o combustível muitas vezes as pessoas não contam, né? E aí no fim o carro fica mais parado na garagem para não gastar gasolina do que ir só pagando as parcelas, pagando juros. Então, na verdade, o que você de fato tem daquele novo negócio? Então, cuidado ao elevar o seu padrão de vida. É muito bom a gente elevar o padrão de vida e realizar nossos sonhos, porém a gente se acostuma a eles, né? E aí nada pior que você se acostumar ao padrão, por exemplo, de ter um carro e depois você ter que vender o carro e voltar para o transporte coletivo, voltar para um outro, sei lá, para um outro padrão que é aquele que você não conseguiu manter, né? Então é muito ruim isso, e principalmente assim, se você se envolver num acidente, né? E você não tiver o seguro, cara, vai o dinheiro do carro, você tem que continuar pagando o carro, pagar os juros do carro, pagar o seguro do carro, e se for um carro caríssimo, você vai ficar pagando aquilo a vida inteira. Então aquilo que era o seu sonho, que foi comprado fora do momento, porque você não tinha de fato estrutura financeira para isso, você vai acabar virando num pesadelo, né? Então você se acostumou a um padrão, né? Eu já estou dando spoiler do segundo motivo. Você se acostumou a um padrão e vai ter que voltar a ele. E mesmo que você não precise voltar a ele, não é ele que vai trazer a sua felicidade. Isso é uma dica muito importante. Isso é uma coisa que eu senti na pele também. Não é o aumento do padrão de vida que vai necessariamente trazer sua felicidade. Claro que, fazendo uma pausa, cara, eu não tenho dinheiro para comer e agora eu tenho dinheiro para comer. Lógico que a gente está falando de uma elevação de padrão que é extremamente importante. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de elevação de padrão, de comprar aquele carro que talvez você não pode comprar, de manter aquele celular sempre no último lançamento que talvez você não pode ter, de estar sempre vestido com roupas que talvez você não possa ter, ou de fazer viagens que talvez você não possa bancar. É isso que eu estou falando de elevar padrão, tá bom? Então, é claro que quando a gente está, depende muito do nível, eu não gosto de falar nível social, é meio pesado, né? Meio ruim. Mas depende muito da classe social, ou da posição social que você está, né? A posição financeira que você está no momento,
Que aí você, logicamente, eu não tô falando de pessoas que não têm o que comer, que não têm condições de acesso à saúde, eu não tô falando disso. Eu tô falando de pessoas que têm uma vida estável, uma classe média, mas que tentam o tempo todo, alcançar um objetivo muito maior do que elas poderiam ou antecipar a realização dessa meta ao tempo em que de fato elas deveriam. Ficou claro isso? Nós temos dois pontos aqui, né? Nós temos tempo e dinheiro. E dizem que tempo é dinheiro e dinheiro é tempo, então enfim. Então a gente às vezes não tem o dinheiro, mas às vezes a gente não está no tempo certo para isso. Por que não tem o dinheiro? É simples, é fácil de entender, tá bom? E aí a gente se acostuma a um padrão e depois quando aquela novidade não é mais novidade, aquele negócio não é mais um negócio que te dá aquelas borboletinhas no estômago, aí só sobraram os boletos. E aí é a parte chata, aí é a parte muito ruim. Aí se o carro der qualquer problema, você vai querer chutar, você vai querer botar fogo nele, você vai querer fazer qualquer coisa com ele, menos manter aquele carro, tá bom? E eu acho que uma dica extremamente importante para quem tem saúde financeira, carro é um item que não se financia, tá? Muita gente vai ficar revoltado comigo, porque eu sei que o índice de financiamento de carro é altíssimo e às vezes é a única forma de viabilizar a venda, então lojistas de carro não me xinguem, né? Mas eu acho que carro, para quem quer ter saúde financeira, para quem domina de fato as suas contas, para quem de fato controla as suas contas, para quem de fato quer ser bem sucedido, para quem de fato quer ter uma vida confortável, tranquila, com folga financeira, não financia carro, tá bom? Carro não se financia. Mas por que, Peter, é a única forma de eu ter o carro? Eu acabei de falar, porque vem um monte de outras contas junto com aquele carro. Se você tem reserva para pagar as outras contas e faltou um pouquinho para comprar o carro, claro, você não vai espremer tudo para comprar o carro, porque depois não vai ter dinheiro para aquele. Então financia uma parte, compra, tudo depende do momento. Tá com aquela parcela, não pode comprometer mais que 20% do seu salário. Eu já estou dando uma dica fora do roteiro da live de hoje, mas não pode exceder 20% de parcelamento mês, porque se você não está guardando os 20%, você não vai ter condições de honrar o parcelamento com 20%, tá bom? Então, essa é uma dica bem rápida que eu coloquei aqui no meio para vocês, me ocorreu agora e eu acho que é extremamente importante a gente falar isso. Eu não queria sair desse primeiro motivo sem falar isso, porque não adianta, eu vejo muita gente se empipinando por carro. Carro é sonho, carro é ilusão, tá bom? Ande com o carro que você pode pagar. É a melhor coisa. Segundo motivo que eu já dei um spoilerzinho lá antes, mas que a gente já vai entender agora, é que ele traz muito estresse. Quando a gente aumenta o padrão de vida, traz muito estresse. Sim, traz muito estresse. Quando a gente aumenta o padrão de vida e a gente não consegue de fato mantê-lo, né? Ou esse exemplo que eu dei agora, que aí você comprou o carro, por exemplo. Comprei o carro é o carro dos meus sonhos, ele é lindo, ele é maravilhoso e depois eu não consegui pagar ele. Aí o carro foi para busca e apreensão, tive que devolver o carro, foi para leilão, ou o juro do banco ficou muito alto, não consigo mais honrar ele, as despesas de manutenção estão começando a me consumir, estão me enrolando de um jeito que eu não consigo mais, né, dar conta. E aí você fica pensando, caraca, por que eu fui me meter nesse negócio? Por que eu fui realizar esse sonho que na verdade se virou um pesadelo? Então por que eu aumentei meu padrão para ele me trazer estresse? Eu aumento o meu padrão para ele me trazer mais qualidade de vida. E a qualidade de vida não é necessariamente um carro novo. Muita gente olha assim, cara, se eu tivesse aquele carro eu seria feliz. Pô, aquela pessoa ali postou um stories, aquele carrão lindo, maravilhoso. Pô, quem não seria feliz dentro daquele carro? Claro que sim, todo mundo seria feliz dentro daquele carro, desde que a gente possa comprar aquele carro. Porque se a gente forçar a compra daquele carro e a gente não puder manter ele, elevar o padrão acima do que a gente pode manter, ele vai virar um estresse. E esse é o segundo motivo que eu dou para vocês não elevarem o padrão se vocês não podem, de fato. Vocês, eu, todo mundo, tá? É um mantra que eu levo para minha vida, eu sonho com muitas coisas e quem me conhece sabe que eu sou um eterno insatisfeito, porque eu quero sempre mais, mas a gente acaba virando refém dos nossos sonhos, né? A gente acaba virando, acaba caindo numa linha de estresse tão grande que não vale a pena, né? Não vale a pena, certamente não vale a pena. E eu vou dar mais um exemplo para vocês. Por exemplo, assim, eu vou contar uma historinha bem rápida para vocês também. Eu e minha esposa, a gente mora num apartamento e a gente mobiliou o apartamento confortavelmente, ele é super legal, minha esposa é arquiteta, então a gente fez um apartamento bem legal, tá super confortável, super bacana. Porém, a gente não tinha o segundo filho, a nossa filha. A gente só tinha um filho por enquanto, até naquele momento que a gente decidiu comprar aquele apartamento.
Então tava tudo indo muito bem, só que o apartamento não é um apartamento enorme, é um apartamento muito confortável, mas não é um apartamento enorme, mas é um apartamento grande até, não é pequeno. Não é pequeno, de 50 a 60 metros, não é, tem o dobro disso, mais. Porém, com duas crianças, o segundo bebê nasceu, tava tudo bem, e aí as crianças começaram a crescer e criança demanda espaço, criança demanda brincadeira, criança começou a andar de patinete dentro do apartamento, a criança começou a andar de bicicleta dentro do apartamento, a criança começou a jogar todos os brinquedos e eu não consegui ir para a cozinha sem passar por uma montanha de brinquedos, e também não quero privar meus filhos de brincarem livremente para que depois, sei lá, né, a gente fica sempre preocupado também com o bem-estar das crianças. As crianças estão brincando com algo lúdico que desenvolve a capacidade cognitiva, motora e criativa deles, ao invés de ficarem só em telinha de TV e celular, que a gente tenta evitar, embora não consiga muito, mas a gente tenta evitar. Então, quando eles estão nesse momento de brincadeira, a gente quer permitir isso. Só que isso acaba tirando o nosso conforto, a nossa liberdade. Então, a gente começou naquela coisa, nossa senhora, não tá legal aqui dentro, não tá legal aqui dentro, porque tá apertado, a criança anda de patinete ali, tem brinquedo aqui, aí quer correr pra roupa, quer correr pra lavanderia pra lavar roupa, tem que passar por cima das coisas das crianças, aí é atropelado por um piloto de patinete desenfreado, e aí a gente fica pensando, caraca, precisamos sair daqui. Precisamos sair daqui, eu principalmente, nossa, precisamos sair daqui, a gente precisa ir pra uma casa. A gente nunca quis morar numa casa... A gente nunca quis morar numa casa pelos custos que ela oferece, porque é jardim, é calçada, é portão que estraga, é telhado que infiltra, é um monte de coisa. No condomínio você tem isso, mas você tem isso rateado em sei lá quantas pessoas. No meu prédio moram são 20 apartamentos, moram 20 unidades, né? Moram sei lá quantas pessoas. Mas enfim, o que eu quero dizer é que numa casa os seus custos são muito mais elevados. Mas eu, que sempre fui muito controlado financeiramente, comecei a entrar na pira de que eu preciso sair desse apartamento, eu preciso ir para uma casa, eu preciso ir para um lugar mais espaçoso, eu não aguento mais aquele patinete, eu não aguento mais me sentir trancado, comecei a me sentir trancado, fobia. E aí até que eu pensei assim, cara, aí a gente foi atrás de casa, eu principalmente, fui atrás de casa, insisti, vamos comprar casa, achamos uma casa super legal, e aí ficamos naquela discussão de, a localização tem que ser ali, tem que ser aqui, vamos construir, vamos comprar, achamos uma casa que teria que reformar, era uma casa antiga, mas uma casa que caberia no nosso orçamento. E aí eu comecei a fazer conta. Tá, mas aí a gente vai pagar tanto na casa, a gente vai gastar tanto na reforma do telhado, tanto em quebrar parede, tem que trocar o piso, a parte elétrica, a casa era antiga, E minha esposa como arquiteta, eu também gosto muito de obra, a gente tem uma boa noção dos custos disso tudo. E aí a gente começou a analisar, caraca, quanto tempo a gente vai levar para conseguir pagar isso, né? Quanto dinheiro a gente vai ter que desembolsar para isso? Talvez um dinheiro que a gente ainda não tenha. Então, opa, será que é o momento certo de a gente fazer isso? E aí vinha o anjinho falando, será que é o momento certo? Aí vinha o diabinho e dizia, mas seus filhos são pequenos só agora, eles vão crescer. Aí vinha o anjinho de novo e dizia, mas cara, pensa nos custos. Aí o diabinho falava, mas só se vive uma vez. Aí o anjinho vinha aqui e dizia de novo, cara, não faz isso, vocês moram muito bem localizados, apartamento super confortável, coisa em... mas uma casa tinha um baita espaço, dá pra fazer uma lareira externa, tem o jardim que você tanto gosta. E aí a gente começou a viver, eu entrei naquela paranoia de pensar, cara, eu preciso sair daqui, eu não aguento mais ficar aqui, é uma meta de vida minha morar numa casa. Mas aí a gente foi enrolando um pouquinho, a gente não tomou a decisão na urgência, a gente iria elevar o padrão? Iria elevar o padrão, sim, né? Só que aí eu comecei a pensar, tudo bem, o nosso apartamento era maravilhoso quando a gente fez ele, agora já tem 4 anos e a gente já tá começando a enjoar das coisas, normal. E aí eu pensei assim, cara, a casa vai ser maravilhosa, depois de 2, 3, 4 anos eu ainda vou estar pagando as reformas dela, eu vou estar pagando a casa, porque eu ia pagar por muito tempo, mais de 10 anos, e a gente ia estar entrando num embolo financeiro. E aí eu fico pensando que quando a gente entrasse num aperto financeiro, será que a alegria, o bem-estar da casa seria tão maior do que o bem-estar do apartamento? Será que a casa traria tão mais conforto pra gente do que o apartamento? A casa era de 2 pavimentos, os quartos teriam que ser em cima, essa logística com criança, será que isso seria legal? O meu apartamento também tem escada, mas ainda assim... A área de cima não é um escritório hoje em dia, então não é uma área que a gente tem que estar subindo o dia inteiro, o tempo todo. Então a gente começou a pensar, a avaliar, poxa, as crianças podem ir a pé para a escola daqui a uns anos, quando já tiverem idade para isso, porque a gente mora a 3 quadras da escola. A casa já não daria para fazer isso, era um pouco mais retirada, é no morro, para subir é ruim. Então a gente começou a botar os prós e contras, né? E aí eu comecei a pensar assim, cara,
se eu elevar o meu padrão, se eu de fato comprar essa casa, esse meu sonho vai virar um estresse, cara, num passe de mágica, né? Ele vai virar um estresse muito rápido. Por quê? Porque depois que a gente já se habituou, o primeiro motivo, a gente se acostumou, aquilo tudo não é mais novidade, aquilo tudo já se estabilizou, começam a sobrar o quê? Só as contas. E aí só as contas, aí com financiamento, aí com reforma, aí casa sempre dá mais manutenção, aí reforma daqui, ajusta dali. Quando você vai ver, aquilo virou um estresse muito fácil, tá? E aí eu comecei a pensar o que mais eu desejaria, e nós ainda, eu e minha esposa falamos disso espontaneamente ainda no domingo passado. A gente passou na frente de uma casa linda e eu disse, cara, se eu tivesse dinheiro eu ia fazer uma casa assim, assada, ia ter isso e aquilo. Aí ela falou assim, nossa, mas... Aí começou a tocar uma música falando de Nova York, no carro. E aí eu comecei a falar assim, nossa, mas... Aí eu olhei pra casa e prestei atenção na música e eu falei assim, cara, na verdade, quer saber, acho que se eu tivesse muito dinheiro, eu ia querer morar em Nova York. Eu ia querer morar em Paris, sei lá, eu tô chutando aqui cidades, né? Nova York é uma cidade que eu tenho um apreço muito grande, conheço, tenho amigos lá, gosto muito. Mas, por exemplo, morar em qualquer lugar do mundo. E aí minha esposa falou pra mim, eu também. Eu preferiria, ao invés de ter uma casa gigante dessa, ficar com o nosso apartamento e a gente ter a liberdade, olha a palavra, a gente ter a liberdade de morar aonde a gente quer. Então a gente percebeu, naquele momento eu sacramentei a ideia de que o que eu queria mesmo não era uma casa. Uma casa eu queria naquele momento de estresse, naquela loucura toda, mas o que eu de fato queria, o que de fato me faz feliz, o que de fato me traz realização é ter liberdade e não é dinheiro. O dinheiro vai te trazer essa liberdade. Se você souber investir ele direito, se você souber usar ele ao seu favor, certo? Mas ele não pode, em hipótese nenhuma, te escravizar. E esse é o spoiler já do motivo número 3. Tá? O motivo número 3 é justamente isso. Quando você aumenta o padrão, você se acostumou com ele, aí veio o estresse, e aí você não consegue se livrar dele. Por exemplo, eu comprei aquela baita casa, tá linda, maravilhosa, mas eu não consigo me livrar mais disso. E aí o que aconteceu? Eu virei escravo de uma situação que eu mesmo me coloquei. Quando eu aumento o padrão acima do meu limite, acima das minhas possibilidades, às vezes numa empolgação, às vezes a gente até acha que tem possibilidade. E eu vou falar um pouquinho sobre isso no final da live ainda. Mas a gente acaba virando escravo dos nossos sonhos, a gente acaba se escravizando mesmo, a gente acaba vivendo para pagar aquele negócio ali. Aí você pensa, cara, mas eu queria muito ir para Nova York, mas eu não posso, eu não tenho um puto sobrando porque eu tenho que pagar o financiamento daquela casa. Só o que você vai pagar de juros no financiamento daquela casa, o financiamento daquele carro, ou sei lá, importa, eu tô só usando casa como exemplo, tá? Você que tem casa financiada, não fique chateado comigo. Nem sempre é um mau negócio, tá? Mas eu tô falando de elevar padrão. Então, eu já tenho uma casa própria. Por que eu vou me enrolar em querer ter algo maior? Só para ter uma casa maior. Para quê? De fato é uma realização? Sim, é uma realização. Eu gostaria muito de ter essa casa. Mas será que é o momento? Não. Então, eu posso fazer? Talvez sim. Eu devo fazer pensando racionalmente? Não. Lógico que não. Então, eu preciso, antes de mais nada, avaliar se isso é de fato a minha meta de vida. E tem um amigo meu que sempre fala assim, cara, pensa assim, não pensa o que você pode, pensa se você pudesse, o que você faria. Então, se eu pudesse, talvez aquela casa eu posso comprar. Mas se eu tivesse muito dinheiro, talvez eu não compraria a casa. Mas então para que você quer a casa? Porque eu queria ter a liberdade de poder morar onde eu quisesse, tá bom? Então, esse é um insight básico desse negócio. Então, quando a gente pensa, cara, eu quero ganhar mais dinheiro porque eu quero comprar um carro melhor, eu quero comprar uma casa melhor, eu quero. Mas, cara, será que você precisa de uma casa maior do que a que você já tem? A gente, por exemplo, vai pra casa pra dormir. O meu apartamento tá a semana toda sem eu nem abrir a persiana da janela da frente porque não deu tempo. Hoje de manhã eu me flagrei disso, que a minha esposa levou as crianças pra escola e eu fiquei em casa, aí eu fui tomar café da manhã, que geralmente eu não tomo café da manhã. E eu comecei a olhar assim, pensei, meu Deus, a persiana ainda tá fechada, a persiana da porta da janelão da frente, você não consigo nem ir lá pra fora. Por quê? Porque eu chego em casa tarde da noite, saio cedo pra caramba, a gente não almoça em casa, então sábado e domingo a gente tá em casa e a gente ainda sai pra passear de vez em quando. Então a gente começou a pensar racionalmente se a elevação daquele padrão era de fato necessária. Se eu tivesse milhões na conta, eu hoje não faria essa casa. Certo? Eu optaria em ter a liberdade de poder viajar e morar
em qualquer lugar do país, poder ir e voltar, porque eu queria que o dinheiro me trouxesse liberdade e não me escravizasse, tá bom? Gente, esses 3 conceitos para mim são extremamente importantes. E toda vez que eu quero me desviar do foco, que eu tô ali com o diabinho tentando me cantar, eu olho ali, falo com o anjinho e digo, cara, vamos botar o pé no chão, vamos fazer conta. E no dia que eu soube que aquela casa foi vendida, aquilo me impactou, mas eu fiquei de mau humor, eu não gostei, eu fiquei bravo, porque eu pensei, cara, perdi uma chance, a casa tava num preço legal, eu perdi a chance. E aí agora eu fico pensando assim, se eu tivesse comprado a casa, eu estaria super estressado, gastando um dinheiro que eu não tenho na reforma, ou abdicando dos meus investimentos que trazem rendimentos para mim, que me dão segurança, principalmente nesse momento de pandemia, né? Meio clichê falar isso, mas é verdade. Na pandemia todo mundo teve redução salarial, todo mundo teve menos ganhos. Então, por que eu vou tirar uma receita que eu tenho, que me sustentou por muito tempo, ou que pelo menos me ajudou a pagar minhas contas básicas por um tempo de pandemia, que foi um tempo difícil, para eu ter uma casa que não necessariamente vai me trazer mais conforto do que eu tenho hoje? Porque o que é conforto para você? Né? O que adianta eu ter uma casa gigantesca, toda inacabada, sem os móveis que eu preciso pro meu dia a dia, sei lá, sem as coisas que eu realmente quero? Será que eu não vou ficar olhando para aquele negócio e vou pensar, puta, que coisa que eu fiz, por que eu fui fazer aquele negócio? Agora eu tô aqui escravo dessa casa, porque eu tenho que limpar, tenho que pagar as contas, e se eu não tenho dinheiro para fazer sozinho, eu tenho que contratar alguém, então é mais dinheiro, é mais custo. Agora choveu, destelhou, eu tenho que bancar, não é mais por conta do condomínio. Aí você começa a pensar e achar o condomínio barato, né? E aí foi aí que eu comecei a pensar, porra, mas o condomínio realmente não é muito caro, eu acho que eu vou ficar no meu apartamento. Tá bom, gente? Então esse é o conceito base, tá? E o que eu falei pra vocês que no final eu iria dar o gatilho, né? Eu já dei vários spoilers aqui, acho que tá muito intrínseco, muito ligado uma coisa na outra, mas é justamente... a gente precisa saber o momento certo para poder aumentar o padrão de vida. Ah, Peter, mas eu tenho dinheiro, não preciso financiar o carro e eu quero trocar ele. Tudo bem, eu também já fiz isso. Mas, se você precisar financiar, pense 2 vezes mais. Imóvel, muitas vezes, principalmente o primeiro imóvel, é muito difícil você comprar sem financiar, né? A realidade da grande maioria dos brasileiros não é essa. É muito difícil você comprar sem financiar e às vezes tem os financiamentos que são inevitáveis. E claro, a valorização do imóvel vai suprir os juros, então eu não digo que isso não é um bom negócio, tá? Agora eu só quero dizer que se você já está numa situação confortável e você quer aumentar muito o seu padrão, cuidado, tá? Porque entre você ir de um investidor para um devedor é muito rápido. A linha é muito tênue, é muito rápido, esse decréscimo pode ser muito rápido para você e isso é extremamente perigoso, porque ele vai te causar um estresse danado, ele vai te escravizar tremendamente e você vai, ao invés de viver feliz com aquela aquisição, feliz com aquele aumento de padrão, você só vai estar se estressando e você só vai estar com banco ligando. Quem já teve banco ligando, cobrador, qualquer cobrador ligando, nome sujo, nossa gente, isso é um universo muito ruim, né? Felizmente nunca aconteceu comigo, sou extremamente controlado com isso, mas conheço pessoas próximas, já acompanhei, já ajudei muita gente a sair desse estado de dívida, né, para um estado mínimo de investimento, de ter um dinheiro guardado. E eu sempre falo que isso é possível com quem ganha um salário mínimo, porque eu tenho exemplos muito próximos de mim que guardam dinheiro ganhando um salário mínimo. Por quê? Porque elas cuidam desse primeiro motivo, primeiro item para a gente ter folga financeira, que é não aumentar o padrão acima do que a gente pode, do momento que a gente pode, porque ele vai te escravizar e a gente quer dinheiro para liberdade, não para virar escravo dele, tá bom? Gente, então, recapitulando rapidamente, a live de hoje foi para explicar 3 motivos para você não fazer o primeiro motivo para poder ter uma folga financeira, né? A primeira razão para viver com folga financeira, que é não aumentar o padrão. Então, porque você se acostuma a esse novo padrão. Assim que você comprou um celular novo, a primeira semana é novidade, a segunda você já está habituado a ele e ele... O meu mesmo, nossa, eu jogo ele em qualquer canto. E eu falo isso, gente, porque eu sofro para comprar essas coisas, tá? Antigamente, aquele celular bem baratinho de lanterninha, eu tinha aquele celular enquanto todo mundo já tinha smartphone, porque eu sofro para pagar aquilo ali. Acho muito dinheiro, acho que joga fora e a gente se acostuma muito com aquilo. Então, eu falo disso porque, de fato,
eu faço isso, né? Eu sofro com isso. Então, o meu celular não é o último celular, é um celular super bom, me atende super bem. Morro de vontade de ter um novo, sim, mas eu sempre fico pensando, cara, mas prefiro botar isso ali na corretora de valores, prefiro comprar um fundo imobiliário, prefiro comprar alguma coisa que, cara, inclusive essa semana subiu, explodiu, e quem fez investimento, por mínimo que for, tá rindo à toa, né? Tá rindo à toa. Então, é muito legal isso, quando você vê o seu dinheiro produzindo algo para você, sem que você tenha que se esforçar loucamente, que você tenha liberdade de ele poder estar trabalhando para você, você fazer qualquer coisa, né? De você poder estar indo em qualquer lugar. Eu trabalho um monte também e muitas vezes eu olho para mim mesmo e penso, cara, por que eu sou escravo do trabalho desse jeito? Eu não quero mais isso para mim. Então a gente define isso, a gente opta por isso, né? Por quê? Porque a gente se acostuma, porque se tu te empipina, aquilo vira um estresse e no final você vira o escravo do seu dinheiro. Isso é a pior coisa, tá bom? Gente, não quero me estender muito nessa live, tá bom? Muito obrigado por todos vocês que me acompanharam aqui hoje. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve no meu canal lá no YouTube, dá uma forcinha, dá um like lá, por favor, que isso ajuda a multiplicar esse vídeo para muitas pessoas, tá bom? É extremamente importante também eu saber se vocês estão gostando ou não. Interajam, mandem direct para mim, mandem mensagens, comentem, para que eu saiba se eu estou no caminho certo ou não, se vocês estão gostando, estão achando principalmente que esse conteúdo tem valor para alguém, tá bom? Gente, segunda-feira, 19 horas, mais uma live aqui. Toda segunda e toda quarta, 19 horas, a gente vai estar falando sobre finanças, situação financeira, como sair do embolo financeiro, como viver uma vida melhor, mais livre e mais saudável mentalmente, né? Porque quem não tá com dívida pode deitar no travesseiro à noite muito tranquilamente e dormir em paz, tá bom? Gente, muito obrigado, beijão e até